Damas e cavalheiros, eu sou Marcos Salvo, mestre do ERP. Seja muito bem-vindo ao MestreCast, o podcast do mestre do ERP. E como vocês sabem, nós estamos aqui na APAS, que é a feira da Associação Paulista de Supermercados, o maior evento de varejo da América Latina, 850 expositores, mais de 120 mil visitantes nos 4 dias do evento, uma feira gigantesca com tudo que o varejo precisa para produto, para logística, para serviço, para tecnologia, para equipamento, uma feira espetacular. Estamos aqui num espaço gentilmente cedido pela Sankia, no maravilhoso estande da Sankia aqui na APAS, e nós vamos falar de um assunto que é bastante específico desse segmento de mercado, do atacado, do varejo. Sabe quando você olha assim aquele morangal, ou quando você olha aquela plantação de frutas e que está tudo bonitinho, está tudo bacaninha, você acha maravilhoso, mas ali por baixo das folhas o pau está comendo, os insetos estão em guerra, os pulgões estão sugando os morangueiros, as joaninhas estão comendo os pulgões, as formigas estão brigando com todo mundo, o pau está quebrando. Pois então o mercado hoje do atacado, da indústria, do varejo, está com essa configuração, o pau está quebrando. E nós trouxemos aqui um especialista em mercado de atacado, uma especialista em mercado de tecnologia. Eu tenho o prazer de receber aqui Dênia Rezende. Ela tem muitos anos de experiência no segmento de atacado, muitos anos de experiência no segmento de ERP e de tecnologia para o atacado, e veio aqui compartilhar esse conhecimento conosco para nos dizer o que é que está acontecendo, como é que está acontecendo, quais são os desafios desse mercado. Dênia, boa tarde, prazer recebê-la aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O prazer é meu de estar aqui com você. Para mim é uma honra, te acompanho muito aí nas redes sociais. E assim, o desafio é grande, né? Eu entendo que os empresários hoje, eles estão numa guerra, né? E uma das questões que vem mais mudando é essa transformação digital. E onde ela impacta muito? As indústrias estão cada vez mais querendo controlar toda essa cadeia até o consumidor final. E como que as indústrias estão trabalhando nesse sentido? Tecnologia. Então eles estão, além de ter automação dentro dos processos deles, dentro da indústria, eles estão indo cada vez mais para plataformas digitais para que eles consigam controlar a venda até chegar no consumidor final. Nós temos indústrias que já vendem para o consumidor final e usam operadores logísticos para fazer essas entregas, né? E aí como que fica essa cadeia, né? Que são os distribuidores e os varejistas nesse contexto, né? O desafio é esse, porque cada vez mais os empresários, tanto do atacado distribuidor quanto dos varejistas, vão ter que ter um serviço melhor para que eles possam também acompanhar toda essa mudança. Pois é uma questão grave mesmo, né? Quer dizer, o atacadista e o varejista, que são intermediários entre a indústria e o consumidor, estão sendo bypassados pela indústria, né? Devagar, mas constantemente, as indústrias estão solapando o papel que era do atacado, que era do varejo. Adicionalmente, ainda tem a questão de que hoje a concorrência é global, né? Você concorre com marketplaces da Ásia, da África, da Austrália, do Canadá. Como é que tem sido esse embate com os atacadistas e os varejistas do Brasil? Na realidade, há tem vários tipos de modelos dos atacados distribuidores, onde eles estão investindo. Ainda não é um impacto grande em investimentos em marketplace, mas isso está crescendo, cresceu quase 30% esse ano já, essa questão. Mas eles ainda entendem que essa dinâmica toda, o que mais impacta é o controle operacional, a logística dentro desse processo, né? Então, como que eles podem, dentro da operação deles, trazer essa maturidade para que não é só colocar uma plataforma, ele tem que adaptar toda a sua logística interna, toda a sua operação interna para conseguir prestar um serviço melhor nesse sentido. Entende? O desafio da logística de entregar lá na casa do cliente a tempo do cliente estar satisfeito, sobretudo nas dimensões que o Brasil tem. E eu falo que, exemplo, o varejista ele tem uma grande oportunidade, porque hoje o consumidor ele está muito mais ativo, né? O consumidor ele não vai numa loja direto antes de pesquisar dentro, né, das redes sociais qual é o produto que ele quer, onde ele quer comprar, né? E ele precisa cada vez mais ter experiências melhores dentro das lojas. Então, a gente entende que há aí uma grande oportunidade para os varejistas criarem essas lojas com experiências melhores, onde eles vão conseguir sobressair nesse contexto.
Nós temos alguns clientes que dizem, por exemplo, que o marketplace diminui o ticket médio, porque o cliente quer lá comprar chocolate, ele entra no site, compra o chocolate e sai. E na loja, ele entra na loja e tropeça em 1000 produtos. Ou seja, tem de fato uma oportunidade de prestação de serviço que a tecnologia não consegue colocar. Por outro lado, a tecnologia também traz coisas que são importantes para o cliente, né? Como é que a tecnologia pode ajudar o atacadista ou a varejista a vender mais, vender melhor? Na realidade, usando a eficiência de automação dentro do processo. Por exemplo, na compra, se ele conseguir comprar melhor, num preço melhor, onde ele tem uma ruptura menor, onde ele consegue, dentro do estoque, ter só o estoque mínimo para ele trabalhar, ele vai conseguir uma margem melhor, ele vai conseguir vender mais com um preço melhor. Então, a automação ela é fundamental nesse processo, né? E para vender, ele também conseguir ferramentas, né, de inteligência, onde ele possa, principalmente se ele tem uma venda recorrente, né, dele não deixar que aquele cliente dele perca um produto ou que ele tenha uma ruptura também na loja do cliente. Então, para isso, ele tem que ter uma tecnologia muito grande, uma atualização muito grande das informações, onde ele tem como previsibilidade do que vai acontecer e ele agir antes do que isso aconteça. Esse é o grande desafio. Nós tivemos aqui um podcast aqui ontem com o Carlos Racuia, que falou exatamente isso. No segmento dele, tudo é urgente. Ele precisa ter o produto na hora, no estoque. Se ele não tiver na hora, ele perde a venda. O cliente não vai comprar dele, vai comprar de outro. E para ter a garantia de que o produto está lá, precisa de muita inteligência. Como ele trabalha com 20 mil itens, não tem jeito. Apenas com tecnologia é que se consegue ter esse planejamento do estoque para satisfazer o que o cliente precisa. Na sua experiência com os vários atacadistas, com os vários varejistas, qual é o tipo de iniciativa que você viu as pessoas e as indústrias, as empresas implementarem que deu certo? Qual foi o tipo de ação que funcionou e trouxe resultado? Vou dar um exemplo nessa questão da compra, né? De você comprar certo, no período certo, na hora certa, né? Hoje já existe plataformas de inteligência onde olha tanto a região, olha o preço, olha até a estação no momento ali da compra daquele produto, qual que é o produto melhor, para você sempre ter o que você vai vender melhor, no preço melhor e na hora certa. Isso ganha uma eficiência ali de 30% a 40% dentro da operação. Né? E você consegue também manter um estoque cada vez mais saudável dentro da sua operação. Eu falo que o grande desafio do atacadista distribuidor é comprar bem, vender bem e ter um estoque mínimo dentro da sua operação para gastar menos. Né? Quanto mais estoque ele tiver, é mais custo. Mais dinheiro imobilizado lá. Isso. Existem algumas diferenças por segmento? Você consegue enxergar assim que se alimentos é diferente de, por exemplo, vestuário ou de outros segmentos? Existem especificidades para cada grupo de produto? Totalmente. Eu falo que cada produto tem uma experiência diferente, tanto na operação até chegar na hora da venda, né? Então, se você vai, por exemplo, vender moda, distribuição de moda, você tem grade, você tem cor, você tem... o controle é muito mais especializado. Se você vai trabalhar com medicamentos, você tem a Anvisa, você tem um compliance maior para você trabalhar, você tem produtos, data de validade. Então, assim, cada produto ele exige uma especialidade diferente dentro da operação. Por isso que quando você vai usar um sistema, não é aquele by the book que você entra e fala, vamos next, e você vai conseguir fazer a implantação de um sistema. Você tem que conhecer o produto e o que o produto necessita de controle para que você faça uma entrega até na ponta bem feita. É isso que complica aquela história dos marketplaces que vendem de tudo, né? Porque não tem uma especialidade em coisa alguma e faz aquela venda genérica, aquela venda sem personalidade. E aí é que está a grande vantagem de quem tem a operação física, né? O conhecimento do cliente, da necessidade do cliente, o relacionamento com o cliente, essa operação mais a quente, né? De vender lá e estar olho no olho com o cliente, que é a experiência grande que os atacadistas e os varejistas têm, que os grandes sites nunca vão ter. Não é da lógica deles, a lógica deles é de volume, né? Em relação àquilo que é o desafio logístico dos atacadistas, como é que você vê o desenvolvimento dessa questão da entrega, que é cada vez mais crucial, né, e é cada vez mais complexa?
Na realidade, a logística ela começa dentro do próprio armazém do distribuidor, né? Como é que ele consegue guardar e ter ali os seus operadores trabalhando numa eficiência melhor para na hora de fazer a sua expedição do produto. Mas aí depois que você faz a expedição, você ainda tem a entrega desse produto, dos caminhões. Então o custo logístico maior que os empresários têm hoje é nessa etapa da onde sai o produto do distribuição e vai chegar até o varejista, né? E aí, esse controle, eu estava até escutando ontem um cliente falando que eles conseguiram minimizar o custo do frete, né, ali do transporte, porque eles perceberam que no controle, através de geoprocessamento, que os caminhões estavam circulando em lugares diferentes, demorava a entregar aquela operação e eles só conseguiram obter isso através do tempo médio de entrega daqueles caminhões e com as informações. Então, cada vez mais você tendo controle, você consegue ver onde tem os gargalos e aonde você está perdendo dinheiro naquele processo. Tá certo. Estamos aqui com Dênia Rezende, que é a gerente de grupo de produtos de tecnologia voltados para atacado e varejo. E se você está curtindo esse conteúdo, se você está curtindo o que a Dênia está ensinando, está compartilhando aqui conosco, deixa seu like, se inscreve no canal. É importante para nós, a gente precisa disso, dessa força. Muito obrigado. Dênia, você convive com muitos atacadistas, visita muitos clientes, fala com os chefes das operações, com os presidentes das companhias, certamente visita centenas de empresas todo ano, já há muito tempo. O que é que você tem ouvido as empresas dizerem, o que é que você tem visto as empresas fazerem para se colocar à altura do desafio que está colocado? Olha, o maior desafio não só do atacado distribuidor, mas dos varejistas também é pessoas. Por mais que você tenha ali uma ótima tecnologia, processos, você ter as pessoas capacitadas com maturidade para conduzir essa operação, né? Nós estamos aí num mundo onde temos várias gerações diferentes trabalhando e cada geração ela tem um perfil diferente. E eu vejo muita dificuldade de manter esse público dentro das operações para conseguir ganhar essa maturidade que se necessita, né? No mundo complexo, a gente não adianta só ter controle e compliance, você não vai conseguir ter o resultado 100% do que você vai entregar um trabalho com qualidade. Você precisa de pessoas com qualidade que tenham conhecimento do assunto do seu negócio. Então, para mim, o que eu entendo que o desafio do nosso momento chama ter as pessoas certas no lugar certo. E aí como capacitar essas pessoas? Como você ter uma solução que ajude as pessoas a operar melhor, não uma solução que dificulte, que é muito complexa, e aí você tem que ter ali cada vez mais pessoas sendo capacitadas para conseguir operar naquele sistema, entendeu? E o turnover, então, é um problema de grandes proporções? Muito. Nos Estados Unidos, eles estão falando que é a era do problema para trazer pessoas para trabalhar no varejo. As pessoas não querem mais trabalhar em turnos muito longos, elas querem flexibilidades, elas querem autonomia de trabalho, né? Eu falo que o Covid ele trouxe uma mudança muito grande na forma das pessoas olharem para o trabalho. E isso está impactando muito as empresas, né? E principalmente o varejo, porque você tinha aquelas pessoas que trabalhavam muito tempo, hora seguida, com preço. Hoje as pessoas não estão querendo isso, principalmente o time mais novo. E o engraçado é o seguinte, ontem nós estivemos aqui falando com o Fábio Túlio, que falou sobre inteligência artificial, e por mais que a gente converse sobre tecnologia, por mais que a gente converse sobre desenvolvimento, por mais que a gente converse sobre automatização de processos, por mais que a gente fale de tudo que tem a ver com bits e bytes, no final das contas, a gente precisa de seres humanos ali fazendo a coisa acontecer com qualidade, com presteza. Sem ser humano não vai, né? E as pessoas, foi até um recado que o Fábio deu aqui, não tem que ter medo da inteligência artificial, não. A inteligência artificial vem como oportunidade, porque todas as vezes a gente cai nisso, né? Na realidade, por mais que você tenha uma automação, que você tenha controle, para você ter uma operação que a gente fala, para caminhar nesse mundo bunny que nós estamos vivendo, você precisa de confiança e autonomia. Porque vai chegar um momento dentro da operação que a pessoa vai ter que tomar uma decisão, vai ter que tomar algo que ela vai ter que ter autonomia para isso, né? Então nós precisamos preparar as pessoas para ter
sabedoria na hora. Isso não é o computador que vai dar. Então são as pessoas, né? Então esse é o grande desafio. Até porque o computador não vai inventar nenhuma inovação, né? O computador não vai interpretar nenhuma emoção do cliente para saber como tratar do cliente. Ok, estamos aqui com Dênia Rezende dando uma aula aqui para nós sobre quais são os desafios do atacado, os desafios do varejo nesse mercado. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever aqui no canal do Mestre do ERP, no MestreCast. Vamos encaminhando já aqui uma finalização, Dênia. Eu queria saber o seguinte: apesar de toda essa conjuntura ainda não estar definida, né? A gente olha para ela, ainda não sabe exatamente o que é que está acontecendo. Está todo mundo estudando, está todo mundo preocupado, está todo mundo agindo meio no instinto, apesar de todo o conhecimento que se tem. Mas, mesmo nessa conjuntura volátil, como é que você vê o futuro disso? Como é que você vê qual é o rumo que as coisas vão tomar daqui por diante? Em relação aos desafios que o atacado tem hoje, como ele está resolvendo e que cenário isso vai criar a curto e médio prazo? Olha, primeiro, eu percebo muita falta de maturidade ainda dos nossos empresários para tocar a operação, né? Não é o sistema que vai resolver, né? Então, essa operação, ela precisa ter uma forma de ter uma aprendizagem contínua dentro da operação. E os empresários precisam entender que hoje a tecnologia, ela não é um custo, não é um gasto que ele precisa ter, ela é um investimento, né? Sem ela, ele não vai conseguir avançar nesses desafios que estão vindo. Então, a mentalidade precisa mudar, né? E para isso a gente precisa de que os empresários entendam: olha, eu preciso investir, se eu coloco um sistema, eu preciso da capacitação. Não é só uma capacitação, todo ano eu tenho que renovar, tenho que voltar, ver o que melhorou, o que não melhorou e criar uma forma de melhoria contínua dentro dessa operação. Então, assim, eu vejo muito os empresários quererem resultados rápidos, mas não investem, mais uma vez, na questão das pessoas, né? Então, às vezes a gente vê empresas que já estão usando o sistema há 5 anos e que só fez ali a capacitação na implantação há 5 anos atrás. E aí você começa a ver tantas coisas que eles deixam de usar dentro da solução que eles têm por falta de conhecimento. E assim, é um órgão vivo dentro da empresa, né? Eu falo que a solução, ela está evoluindo a cada dia. Nós aqui trabalhamos com inovação, todos os meses nós estamos lançando coisas novas. E como é que a pessoa que está lá na operação, se ela não parar para olhar isso, como é que ela vai conseguir usufruir do valor que a solução vai trazer para eles, entendeu? O grande desafio é esse, os empresários terem essa consciência que é algo que eles vão estar investindo dia a dia, não é uma coisa que você colocou e depois você solta lá e ele vai funcionar sozinho. Você diria que isso vale inclusive para as novas gerações? Porque, claro, quando a gente fala assim de os empresários precisam compreender que a tecnologia tem hoje um outro caráter, eu entendo que de fato tem muitos empreendedores que começaram lá atrás, quando nada disso era necessário, e ele criou uma empresa do nada e ele julga que não precisa disso. Mas as novas gerações também têm esse problema? Ou é menor, ou é maior, ou é a mesma coisa? Como é que você vê? Não, quando você pega os novos empresários, eles têm já um olhar diferente para a questão de tecnologia, né? Eu acho que talvez eles não tenham tanta resiliência para lidar com os problemas do dia a dia. Então eles precisam se fortalecer, porque assim, nós sabemos que no dia a dia vai acontecer coisas. Quando você fala de uma empresa, você tem cenários externos que vão interferir ali na operação do dia a dia, né? É ter essa resiliência para tomar decisão nesses momentos de uma forma mais calma. Mas eles estão muito mais preparados, com a cabeça aberta, para trazer essas tecnologias do que os empresários com mentalidade mais antiga. São dois cenários, né? Você tem o cenário do empreendedor mais antigo, que aguenta o ferro e o fogo, mas não tem a visão tecnológica. E você tem um empresário mais novo que tem a visão tecnológica, mas ainda precisa aguentar o batidão, né? Pois é uma questão geracional. Mas isso é lindo, porque é a diversidade, né? Pois é. E quando você tem os sucessores, quer dizer, você tem lá o empreendedor, que tem esse gabarito de enfrentar as situações e resolver, mas é avesso à tecnologia ou é reticente quanto à tecnologia, e aí ele tem lá uma segunda geração que vai assumir.
essa segunda geração, como ela está como os empresários novos, quer dizer, ela não herda aquela resiliência do empreendedor, não? Olha, eu acompanho bastante, a própria ABAD, elas têm um grupo que trabalha... A ABAD é a Associação Brasileira dos Atacadistas e Distribuidores. Mesmo. E eles têm lá, eles trabalham com os sucessores, né? Então, eu vejo hoje, pelo menos, assim, um investimento muito grande nesse time, né? Nesse grupo de pessoas que vão herdar essas empresas no futuro. Então, direto eu vejo eles se capacitando, conhecendo, investindo. Então, eles vão chegar com uma visão muito mais clara em termos de tecnologia, do que tem de novo, do que os pais. Porém, os pais têm a experiência mais sólida do que... eu acho que, pelo menos esses que eu estou acompanhando, é um processo muito bonito de se ver. Então, há uma interação muito boa. Agora, isso não acontece em todos os lugares, né? Então, eu percebo o seguinte, os empresários antigos precisam investir nesses novos sucessores, né? E para isso, tem que ir atrás de conhecimento, de viagens, de capacitação, para que eles possam assumir isso de uma forma melhor. Existem muitos processos de fusão e aquisição acontecendo nesse segmento? Também. E existe uma grande tendência do atacado, distribuidor, ir para o atacarejo. Então, assim, eu percebo um movimento muito grande dos empresários abrirem lojas. Por quê? Porque o consumidor, depois da pandemia, ele está dando valor também de comprar na loja perto da casa dele, de comprar com uma experiência melhor. Então, está acontecendo um movimento. Eu vejo vários empresários saindo da distribuição, não, mas ele continua na distribuição e ele começa também a atuar no atacarejo também. Tem até uma ligação sentimental nisso, né? Eu me lembro que na época do isolamento social, ir ao supermercado virou passeio, porque era a única coisa que a gente fazia, né? Saía de casa para ir na farmácia e ir no supermercado. E de fato criou um outro tipo de ligação sentimental entre o consumidor e a loja. É uma coisa que ainda precisa ser estudada. Olha só, nós estamos aqui tendo o prazer de conhecer, de compartilhar tudo aquilo que a Dênia Rezende, gerente de grupo de produtos de tecnologia para o atacado e para o varejo, está aqui apresentando para nós. Deixa seu like aí, se inscreva, porque a Dênia merece, né? Deu um show aqui para nós. Dênia, nós vamos encerrando já. Eu só vou pedir para você, por favor, deixar suas palavras finais, aquilo que você quer deixar como recado, como conclusão. Fica à vontade. Bom, eu falo que a gente está no momento, eu sou muito otimista, né? Então, eu vejo que hoje a gente tem muitas oportunidades, existe muitas opções para que tanto os empresários ou tão mesmo essa garotada que está aí, de investir em conhecimento, vir para na nossa área técnica, né? Porque eu vejo que, no meu caso, por exemplo, hoje eu trabalho com um propósito muito interessante, é ajudar os empresários a ter uma gestão melhor, né? E eu falo que as pessoas hoje elas não querem trabalhar por trabalhar, ela não quer só trabalhar para pagar o boleto, ela tem que ter um propósito, né? E eu vejo a tecnologia como uma área onde a gente pode ajudar muito a nossa sociedade, né? É isso que eu quero deixar recado. Beleza, vocês viram aí, né, pessoal, das 4 entrevistas que nós fizemos aqui, todo mundo muito otimista, né? Quem sabe das coisas, quem está no mercado, quem se aprofunda, é sempre um otimista. Dênia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sou Marco Salvo, mestre do RP, a gente encerra por aí, a gente encerra por aqui. Tem mais MestreCast por aí, não deixe de nos acompanhar. Obrigado, viu? Até mais. Obrigada.